Olá, muito bem-vindos ao Clube do Livro, que hoje acontece em formato um pouquinho diferente. Quem está aqui comigo é a escritora e colunista de Veja.com, Beth Milan. Oi, Beth, tudo Olá. bem? Prazer ter você aqui, nossa colunista de novo, não é isso? Não. Sua segunda passagem pela Veja, não é isso? Isso. Você começou com um blog em que você recebia consultas sentimentais das pessoas e agora continua na mesma frequência, só que um pouquinho diferente. Explica pra gente a mudança. Então, o começo foi assim, eu vim fazer o consultório sentimental. O consultório sentimental consistia em quê? As pessoas me mandavam e-mails, os consulentes, e eu, enquanto consultora, respondia. Né? Nesse consultório sentimental, sobre o qual eu pretendo falar um pouco aqui também, porque foi uma passagem muito importante na minha história intelectual, foi uma ocasião, uma oportunidade única de ter respondido a quase 300 solicitações e ter repertoriado os dramas da sociedade brasileira em vários níveis. Eu cheguei a responder até a policiais que me perguntavam como era possível exercer autoridade sem ser autoritário. Né? Cheguei a responder a gente da favela que me perguntava para que lado eu vou. Eu posso ir para o lado do crime e eu também posso ir para o lado do bem. Mas eu não sei. Na verdade, essa pessoa que me escreveu não sabia, não tinha noção de valores. Então, o consultório sentimental também serviu para difundir valores. Era um consultório moral também, às vezes, também, né? Moral, literário, teatral. Era muito particular, porque não tinha nada a ver com nenhum outro consultório sentimental que foi feito anteriormente, porque eu não me interessava a ideia de fazer diagnóstico, prognóstico e aconselhamento. Porque, vamos só explicar para as pessoas, você é psicanalista de formação, isso, certo? Então, tem gabarito e diploma para fazer... Teria gabarito e diploma para fazer diagnóstico, aconselhamento, mas não era isso que você queria. Não. Por que eu não queria isso? Eu não queria porque, primeiro, eu sei que o aconselhamento não serve para muita coisa. Segundo, porque o que me interessava é que os consulentes se debruçassem sobre as próprias questões e fossem levados a refletir sobre elas. Bom, e eu procedia de uma maneira muito particular, que era remeter a história do consulente à história a um texto da literatura ou a um texto do teatro. Né? Por exemplo, alguém me falava de ciúme. Então, eu podia, eventualmente, utilizar o Otelo do Shakespeare para elucidar a questão que era colocada. Monstro de olhos verdes. Um monstro de olhos verdes. Um monstro que se engendra a si mesmo. Né? Então, foi um trabalho do qual eu gostei muito, que teve, eu acredito, muita repercussão e que é necessário. O consultório sentimental é uma rubrica importante na mídia, porque hoje não existe mais educação sentimental nem na família e nem através da literatura. É uma coluna tradicional, assim, né? A imprensa americana sempre teve a querida fulana, por favor, né? Mas você fez um diapasão um pouco diferente. Né? Essas colunas americanas são altamente dirigistas, se é que a gente pode dizer. Hiperpragmáticas, utilitárias. E o que eu consegui fazer aqui na Veja, não sei nem como isso foi possível, graças ao Graeb e outros como ele, como me deram tanta liberdade, porque era uma coluna que se opunha a vários tabus. E eu gozei de uma grande liberdade de expressão aqui na Veja. Esse conteúdo está no seu blog? Já? O conteúdo antigo do consultório? Não, mas vai. Vai daqui a pouco, não é isso? Tá bom. Então vocês vão poder reconsultar. Ele está em livro, não é isso? Está em livro. A Record editou o Consultório Sentimental,
que eu fiz na Folha durante 2 anos e depois na Veja durante quase 5, com os títulos Fale com Ela e Quem Ama Escuta. Né? Porque a ideia básica é de que através da escuta você pacifica, a escuta é o grande recurso que nós temos de pacificação. Bom, agora você não está mais recebendo cartinhas. Não. Você está... Agora eu estou fazendo uma coisa diferente. Com base no que eu fiz anteriormente, meus 26 livros, eu resolvi fazer uma reflexão sobre o que eu escrevi. Então eu passei a fazer um blog de educação sentimental, que já está no ar há umas 10 semanas, em que há sempre o quê? Há uma frase tirada de um dos meus livros, como, por exemplo, tenho vocação para tristeza, mas gosto muito da alegria. Aliás, essa frase está num dos meus livros, mas não é minha. Ele é de um grande publicitário brasileiro, Carlito Maia. E, então, tem a frase, depois tem um comentário da frase, uma paráfrase, né? E depois tem um item chamado nadinha. O que é o nadinha? É uma reflexão sobre a vida, a partir da arte, a partir de um evento, a partir de uma fala de um amigo, etc. Então, mas sempre visando a uma reflexão que seja, que possa servir a outros, não é só em torno do próprio umbigo. Nada é em torno do próprio umbigo. E na descrição do blog você disse que assim, a gente está muito voltado para a razão, você queria enfatizar os sentimentos, a gente está muito voltado para a atualidade, como nem pode deixar de estar no momento. Atualidade, desculpa isso. Né? Quer dizer, nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento que chega a ser uma tortura mental, né? Cotidianamente há notícias terríveis, a institucionalização do crime no mundo inteiro. Então é normal que a gente esteja voltado para a atualidade, mas a vida não é só feita disso, né? A vida também é feita do cotidiano, dos afetos, dos sentimentos, da aventura. Então, há vários temas no blog, como, por exemplo, a amizade, o amor, a ubiquidade. A amizade é um termo, é um termo e é um tema recorrente, porque eu acho que... Aliás, você põe muito valor na amizade, não é isso? Muito valor na amizade, porque... E você vê o quão importante é a distinção entre a relação amistosa, a relação com o amigo e a relação com o cúmplice. Todos esses que estão delatando, que são os traidores da pátria, eram cúmplices. Eles se diziam talvez amigos, mas eles não eram amigos. Interessante. Né? Então, o cúmplice se liga ao outro só por interesse. O amigo se liga ao outro porque ele quer contentar o amigo, porque ele sabe que ele ganha perdendo tempo com o amigo. São relações inteiramente diversas e eu quis muito em 2002 eu lancei um projeto que chamava Amizade no Terceiro Milênio. Foi quando o Lula tomou o poder pela primeira vez e eu fiquei muito impressionada com a mudança, a diferença, e achava que o Brasil ia comprar a minha ideia de difundir a ética da amizade, que está fundada na lei, no respeito ao próximo, que é a base da cidadania e que não tem a ver com a cumplicidade. Vários estados adquiriram esse projeto, etc., mas não chegou a ter... Parece que não... A amplitude... Não decantou. Não. O decanter, como diria o Lula, não... Você tocou num assunto muito importante. Também a gente deixou passar. Quero voltar. Você disse que as pessoas hoje não têm aonde se educar sentimentalmente. Então, como é que faz? Se não é com a família,
Se não é com um amigo? As pessoas vão... Como é que se faz uma educação sentimental hoje? Quer dizer, você sabe perfeitamente que no passado a educação sentimental se fazia através da família, que tinha um papel importante nesse sentido, ou através da literatura. Existe mesmo o romance do Flaubert, do qual eu emprestei o título, que se chama Educação Sentimental, né? Hoje em dia, a mídia tem que ter esse papel. Aliás, o papel que a mídia... Socorro! Além da escola, seria necessário introduzir a educação sentimental também na escola, né? Porque depois da Revolução Sexual, que aconteceu há já muito tempo, já mais de 50 anos, as pessoas passaram a gozar de uma liberdade sexual que tem consequências sentimentais com as quais elas não sabem lidar, né? E uma das coisas que eu dizia no consultório sentimental e na qual eu insisto é que a liberdade sexual só existe verdadeiramente quando você tem liberdade subjetiva, ou seja, quando você pode dizer não. Né? Tenho a liberdade de fazer isso, mas não quero. Né? Para ter liberdade subjetiva é preciso aceitar a existência do inconsciente, de que nós somos determinados por algo que nos escapa, que faz, por exemplo, a Dilma dizer denunciar em vez de renunciar. Né? Isso aí é um lapso histórico. Clássico, né? Se ele é clássico, os dizer, políticos fazem lapsos assim, é exemplo de manual para... Se tornou lapso clássico. Mas continua, você estava falando do inconsciente, então... Eu estava dizendo que todo o meu trabalho, todo o trabalho, tanto literário quanto de psicanalista, que é bem contrário às convenções, está fundado na escuta e na escrita. A minha psicanálise nunca existiu sem a escrita e a minha escrita não existe sem a escuta. Isso era justamente a pergunta que eu ia te fazer. Parece que é muito importante para você escrever e daí... perfeita adequação da gente estar fazendo essa conversa no Clube do Livro, né? Por que escrever tão... Porque há coisas que eu só descubro através da escrita. Só a escrita me revela. E não através do pensamento. Por exemplo, uma das coisas que o Lacan disse... O Descartes dizia, penso, portanto, existo. Né? O Lacan dizia... Jacques Lacan. Jacques Lacan, o psicanalista Jacques Lacan, francês, que foi um grande psicanalista do século passado. Sim. Século passado. Seu professor. Que foi meu mestre. Eu tive essa sorte de ter feito uma análise com ele na França, onde eu me formei como analista. Ele dizia, não é penso, portanto, existo. Digo, portanto, existo. Pois O que revela o sujeito é o que ele diz, não é? Então, é através da palavra, da palavra, da expressão que eu, não só oral, mas também escrita, que eu consigo descobrir o meu caminho. Por exemplo, agora... Eu acabei de escrever um livro que vai ser lançado para o Dia das Mães, que se chama A Mãe Eterna, cujo subtítulo é Morrer é um Direito, que eu pude... Trata-se de um romance, mas ele é inspirado na história real da minha mãe, que hoje tem 98 anos, e diante da situação dela, do fato de que eu passei para a condição de filha, para a condição de mãe da mãe, ela eu tive que escrever. Não, Tá ótima. Não, minha mãe tem 98 anos e está bem, mas eu tive que refletir sobre essa condição da velhice extrema, do prolongamento indefinido da vida. Você sabe que hoje uma das grandes questões da atualidade é justamente a longevidade, né?
o que fazer com os nossos, em vários planos, social, econômico, subjetivo, político, né, o que fazer com os idosos. E o idoso não é só um problema administrativo, o idoso é um problema humano. Então, eu quis me debruçar sobre essa questão, também quis refletir sobre a conduta dos médicos, né, que tem uma posição muito narcísica, né, que procuram vencer a morte quando o médico deve cuidar da vida, simplesmente. Né? Então, é um livro extremamente polêmico, eu espero que ele levante esse debate. Mas já que é um romance... É um romance. Conta, assim, em poucas palavras, o enredo, né? Tem que ter uma história por trás, não é uma reflexão. Não, mas é que você perguntou por que eu escrevo. Eu escrevo para entender as coisas. Mas nesse romance, a filha narradora, diante da decadência física da mãe, escreve para uma mãe imaginária, a mãe que ela perdeu, sobre o que está acontecendo com ela e a mãe real. E daí ela conta a história dessa senhora, que é muito marota, que foge. Acho que muitas pessoas já se depararam com esse tipo de problema. Ela tem medo que a mãe seja sequestrada, a mãe dribla a filha, quer dizer, marca uma coisa e faz outra. Enfim, é muito engraçada a história, mas é simultaneamente profunda, porque a gente se dá conta de que o velho tem 1001 recursos que a gente não imagina. E também tem 1001 licenças, como o poeta tem. O poeta não tem a licença poética. O velho tem que ter as licenças do velho. As licenças senis? As licenças senis. E implica até que você estabeleça com a verdade e com a mentira uma relação totalmente diferente. E é muito comum ver isso. Né? Você, às vezes, tem que mentir para ser digno e humano. Me explica um pouquinho o direito de morrer. É isso, né? O subtítulo. Morrer é um direito. Morrer é um direito. Morrer é um direito. Porque exatamente essa ênfase na morte dá a sensação de que você está defendendo ou falando sobre eu suicídio. Eu desse tema, do suicídio assistido. Eu acho que o suicídio assistido é um recurso importante para a humanização do fim da vida, que não há, quer dizer, que assim como nós não temos a liberdade de nascer, mas nós deveríamos ter a liberdade de morrer quando a gente acha que chegou a hora. Né? As pessoas não são educadas para isso. É uma ideia tão contrária ao discurso médico quanto ao discurso religioso. Mas o meu livro convida a refletir sobre esse assunto. É uma questão de humanização mesmo do fim. Eu acho que eu assisti o fim de várias pessoas. E eu sei a que ponto a morte natural pode ser cruel. Beth, você está lançando esse livro... Isso vai ser lançado no Dia das Mães. No Dia das Mães. Quando o livro estiver disponível para todo mundo, você volta para conversar e falar mais sobre ele, quando a gente tiver lido. Com certeza. Mas o seu livro anterior também tem a ver com a sua família.